Fala aí pessoal, tudo bom? Vamos continuar nossa conversa sobre banco de dados e vamos conversar hoje um pouco sobre entidades associativas e autorrelacionamento. Já deixa teu like aí, se inscreve no canal e vamos nessa sem mais enrolação. Vamos para nossa tabelinha do banco de dados e vamos começar, na verdade, de um pequeno exercício para a gente poder entender esses conceitos que eu falei aqui agora, tá? Então, eu coloquei aqui, imagina que a gente vai fazer aqui um banco de dados para um campeonato de Fórmula 1. Então, a gente quer rastrear ali as equipes que vão participar do campeonato, de quais países eles são, os pilotos, né, de cada time, os técnicos seriam os engenheiros, na verdade, né, então foi o pessoal que vai fazer a manutenção do carro, que vai trocar o pneu ali na hora, etc. E os circuitos, que é onde circuitos que vão acontecer aquele campeonato, né, onde vão ter as corridas, tá? Então vamos fazer uma modelagem rápida disso aqui, com o que a gente viu na última aula, para a gente entender melhor esses conceitos que eu falei. E esse programa aqui, para quem não sabe, é o Lucidchart, ele é muito bom, é online, é web e é de graça, até um certo limite, então é muito bom de usar. Vamos lá. O que a gente precisa criar aqui então? Vamos estabelecer só algumas regras para a gente ter aqui. Uma equipe, você imagina uma equipe ali de Fórmula 1, uma Red Bull, Ferrari, ela pode ter vários pilotos, se ela quiser, tá? Mercedes, por exemplo, tem 2 pilotos. Um piloto só pode ter uma equipe. Só pode estar em uma equipe. Um técnico também só pode estar em uma equipe, e da mesma forma, uma equipe pode ter vários técnicos, que talvez seria melhor colocar engenheiros aqui, mas vamos manter em técnicos. Eu não sei se todo mundo é engenheiro. Um país, ele pode ter vários pilotos também, e ele pode ter várias equipes também. Então, sei lá, se tu tem a Mercedes e a Audi, os dois são da Alemanha, por exemplo. E circuitos podem participar vários pilotos, os técnicos também vão estar participando do circuito, né? Eles vão fazer a pit stop do carro, trocar pneu, etc. As equipes também podem participar do circuito. E beleza, temos aqui a nossa regra, as nossas regras, né? Então vamos começar a modelagem. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vamos começar com os pilotos. Vamos dizer que a gente quer só guardar o nome deles. Nome e tá bom o nome. Não vamos complicar muito por enquanto não. Legal. Vamos pegar agora os técnicos. E aí vamos colocar o nome e o cargo. Que aí ele pode ser, tanto pode colocar como se fosse engenheiro ou a mecânico, enfim, eu não sei exatamente quais são os cargos que trabalham em Fórmula 1, mas vai ter mais de uma função. O pessoal da equipe técnica vai ter várias funções, né? Cada um vai ter sua função, mas vão ter várias funções diferentes. Legal. Vamos agora, vou colocar aqui embaixo para a gente conseguir ver. Vamos agora para as equipes. Vou colocar só o nome da equipe por enquanto também. Vamos para os países. Vamos só para a gente variar um pouco. Vamos colocar o nome e a sigla do país, vai. Tipo, Brasil é BR, Estados Unidos é EUA. E o circuito, circuitos. Os circuitos, eles inclusive vão ter países, mas a ideia é a localização deles, né? Não de qual campeonato, enfim. Vamos tirar a sigla aqui. Beleza, vamos manter aqui simples por enquanto, porque a gente vai trabalhar mais nas relações. Deixa eu diminuir um pouco. Ok, então vamos começar. Pilotos, eles podem estar em uma equipe, né? Então a gente tem um relacionamento de pilotos e equipes. Opa. Pertencem, vamos colocar a cardinalidade aqui. Então, uma equipe, se eu olhar lá para o outro lado, ela pode ter N pilotos e ela tem que ter um piloto, né, pelo menos, para participar do campeonato. Então, 1 para N, ok? E desse lado aqui, um piloto tem que ter pelo menos uma equipe, né? Mas ele só pode ter uma equipe, na verdade. Então é 1. Legal. E aqui a gente já viu um problema. A gente já pode olhar isso aqui de cara. Vocês se lembram na anterior que a gente viu que a gente não pode ter um relacionamento um dos dois lados. Nem que seja um para N ou um do outro lado. Porque o que acontece? Isso aqui, no momento que eu criar um piloto no meu banco de dados, coloquei o Verstappen ali no meu banco de dados, eu não vou ter a equipe ainda no banco de dados, porque o banco de dados ele faz as coisas uma coisa por vez. Ele vai adicionar uma entrada por vez. Então ele não consegue adicionar o piloto e a equipe ao mesmo tempo. Então ele vai adicionar o piloto. Só que o piloto ainda não foi adicionado à equipe. E aí eu vou ter um piloto sem equipe ainda. E aí o banco de dados vai quebrar porque eu estou dizendo que ele tem que ter pelo menos um.
Então não dá para ter 1 para 1, é impossível, vai dar erro no banco de dados. A mesma coisa ao contrário, né? Eu posso, e se eu adicionar a equipe primeiro? Bom, se eu adicionar a equipe primeiro, eu não vou ter o piloto ainda no meu banco de dados, e a equipe pede um piloto pelo menos. Então vai quebrar também. Então aqui a gente tem que ceder, nesse caso não tem muito o que fazer, é uma limitação técnica, a gente tem que ceder e fazer uma mudança dizendo que uma equipe pode ter 0 pilotos ou 0 AN. Né? No caso pode ter N pilotos. Porque senão não vai funcionar a relação. Legal. A gente já pode fazer a mesma coisa com técnicos, né? Tanto de eles têm a mesma ideia de relação aqui. Temos aqui, eu já coloquei 0 a N, a ideia é que uma equipe pode ter vários técnicos, mas por causa da limitação, a gente não pode ter 1 para 1, então eu já coloquei o 0 a N aqui. Ok. Países. Vamos lá. Uma equipe representa um país. Vamos falar assim melhor, que a gente elimina aqui a parte do técnico. Mas uma equipe representa um país e um piloto também representa um país. Ok? Um piloto só pode representar um país, só que um país pode ser representado por 0 ou N pilotos. Pode ter vários pilotos representando aquele país ou nenhum. Né? A Esbórnia não tem nenhum piloto. Então por aí vai. Mesma coisa com a equipe, né? Aquele país pode ter uma ou nenhuma equipe representando, várias ou nenhuma equipe representando ele. Então uma equipe tem que ter um país, na verdade, né, aqui, e um país pode ter nenhum ou N equipes. Ok. Agora vamos para o circuito, que é aqui que a gente entra num ponto interessante. Um circuito ele pode ter uma ligação com o país aqui para dizer onde ele está, mas vamos ignorar essa parte, mas ele poderia ter também. Mas vamos dizer que a gente não quer guardar a localização do circuito. Tá. Um piloto, vamos se a gente fizer uma ligação aqui, entre piloto e circuito. Vai dizer onde que eles estão pilotando, né? Vamos colocar dirigiram. Agora, um piloto, ele pode participar de só um circuito? Não, né? Pode participar de vários no campeonato. Ou até de nenhum, né? Aí que ele ficou no banco. Então ele seria de 0 a N, né? Agora, um circuito só pode ter um piloto? Não, né? Senão não é uma corrida. Precisa ter vários também. E aqui a gente entrou num probleminha, que a gente também viu na aula passada. Uma relação N para N, ela é muito problemática. Ela é ruim, né? Se você se lembrar da nossa tabela, ela é ruim. Ela não é... Preferencialmente, não é legal que ela exista. E a gente também tem outro problema aqui, né? Se eu quiser guardar a posição do piloto naquela corrida, naquele circuito, faz sentido, né? Eu guardar a posição dele, o tempo. Só que aqui são os dados do circuito, né? A pista, qual é o nome da pista, sei lá, Interlagos, as características dela, não tem nada a ver com o piloto ou com a corrida que ele fez lá dentro. Então eu também não consigo guardar aqui dentro dos circuitos essa característica, né? Até porque ele pode se ligar a vários pilotos. Então, se eu colocar aqui o tempo ou a posição, eu estou falando de qual piloto? Porque aqui dentro eu estou falando só da pista, né? Eu não posso guardar as informações
da participação do piloto. É a mesma coisa aqui dentro, né? Eu não posso colocar a posição que ele teve aqui numa pista, sendo que ele vai correr em várias pistas. Qual? Vou colocar a posição de quem aqui? Então, por esses dois motivos, normalmente quando a gente entra numa relação N para N, a gente já cai nesse problema de talvez eu vá ter que guardar uma informação que eu não posso guardar em nenhum dos dois lados. Isso aqui é até mais óbvio de ver, mas também fica muito óbvio quando os dois lados são N, de N para N. Que provavelmente tem um problema. E aí o que a gente faz para resolver isso? A gente vai criar conjunto de entidades associativo. Que ele serve para quê? Ele serve para associar uma entidade na outra. O nome é bem intuitivo. Mas ele serve para entrar nesse meio do caminho e associar uma entidade para outra. Então o que eu faço? Aqui eu posso colocar um participaram, ou participação, melhor. Participações, vou evitar os acentos aqui. As participações, então o piloto tem participação e o circuito também tem suas participações, quem pilotou. Aqui, eu não tenho nome, né? Nome é uma coisa estranha, participação, mas eu tenho a posição, eu posso colocar o tempo que aquele piloto levou naquela pista, a volta mais rápida no caso, a volta mais rápida, mas eu posso colocar o tempo também, então seria o tempo total da corrida que ele levou. Enfim. E essa entidade, que a gente pensar aqui, uma participação, essa participação nesse circuito, ela pode ter quantos pilotos? No caso, essa participação, ela é única. É uma participação de um piloto, né? Então aqui, ela pode ter um. Só que um piloto, ele pode ter quantas participações em vários circuitos aqui? Porque do outro lado aqui pode ser vários. Ele pode ter, bom, várias participações, né? Ou nenhuma, né? Porque também ele pode ser que, de novo, ele fique no banco. E aqui vamos colocar um nome. Isso aqui é realmente meio que... O nome é só para identificar, né? Não necessariamente ele tem alguma importância, mas é sempre recomendado que ele seja uma coisa clara, para dar a ideia clara ali do que é esse relacionamento. Legal. E agora, de circuitos. O circuito pode ter só uma participação? Não, né? A ideia é que ele tenha várias, na verdade, né? Porque tem vários pilotos naquele circuito. 0 a N. Agora, aquela participação específica daquele piloto, uma entidade de participação, é uma entidade de participação, ela pode ser em vários circuitos ao mesmo tempo? Não, né? Ela só pode ser em um circuito por vez. É uma participação em um circuito. Se eu quiser outro circuito, é outra participação. Então, uma. Vou colocar teve participações. Até para a gente ter uma ideia de que é mais importante o entendimento, que fique claro do banco de dados, do que fique bonito. Né? Antes que fique claro para o ser humano ler do que bonito. Uma palavra bonita rebuscada. Então, temos aqui. Isso aqui é uma entidade associativa. Normalmente a gente vai ver essas relações aqui. De 0 para n com 1 e de 0 para n com 1. Ela normalmente vai ter o 0 para n do lado dela e o 1 lá do outro lado. Porque a ideia é que ela pegou esses 0 para n que estava aqui e que estava aqui e trouxe para ela e colocou um desse lado aqui, né? Então meio que ela é uma relação, é como se fosse uma relação entre o piloto e o circuito que tem propriedades. E ela evita que a gente faça n para n, que é ruim em questão de performance. Então isso é uma entidade associativa. Tá? Agora, vamos dar uma olhada aqui nos técnicos. E o que a gente pode ter? Agora, entidade associativa, finalizamos aqui, vamos dar uma olhada em outro conceito. Esse técnico aqui, vamos dizer que eu tenha
o Jorge aqui, que ele é engenheiro. E eu tenho o Pedro aqui, que ele é chefe de engenharia. Legal? Qual é a relação entre esses dois aqui específico? Eu podia colocar, eles têm uma relação de dependência um com o outro. E eu quero registrar isso no meu banco de dados. Eu quero registrar a árvore daquela equipe. Pra saber quem é responsável por quem. Então, eu posso dizer aqui que eu faço uma relação entre esses dois. É responsável. Opa. Então, vamos considerar que isso aqui é uma seta, tá? Esse símbolo esquisito aqui é do Lucidchart. Estou dizendo que o Pedro, ele é responsável pelo Jorge. Isso aqui eu tô fazendo, não estou fazendo de entidade, né? De conjunto de entidade, estou colocando uma entidade por si. Mas quando se a gente trouxer isso aqui de volta para o técnicos em si, não especificando quem é, o Pedro aqui ele poderia ter várias pessoas em que ele é responsável por. Ele pode ter uma equipe inteira, né? E também ele pode ter nenhuma. Pode ser que ele seja sozinho. Já o Jorge, ele só tem um chefe. Tá? Só tem uma pessoa ali que é responsável por ele. Então, só um. E ele tem... Na verdade, ele pode ser que ele não tenha ninguém, né? Pode ser que ele seja, por exemplo, o Pedro, ele, se eu tiver... Ele normalmente não tem ninguém responsável por ele, vamos dizer assim. Então pode ser também que o cara esteja ali no topo da cadeia e ele não tenha ninguém seja responsável por ele. Ele é o CEO lá da equipe, enfim. Ok. Isso aqui, só que o Jorge e o Pedro eu coloquei uma entidade específica, né, que eu setei. Agora, quando eu for falar do conjunto aqui de entidades, os técnicos, na verdade eu estou relacionando um técnico com outro técnico, né? Então, o que eu estou fazendo é relacionar a própria tabela de técnico a ela mesma. E aí, esse relacionamento é o é responsável em que aqui é 0 a n, né? Aí só estou replicando o que a gente escreveu ali. E desse lado, 0 ou 1. Aqui não tem nenhum problema de conflito, né? Aqui não tem n para n, também não tem 1 para 1. Então, tá tudo certo. Então isso aqui é um autorrelacionamento. A gente chama. O segundo conceito que eu falei que a gente ia dar uma olhada hoje. É quando uma entidade se relaciona nela mesma. Então isso aqui é também bem possível. Acontece bastante. E é chamado de autorrelacionamento. E os últimos dois conceitos que eu queria mostrar para vocês é algumas propriedades das entidades, algumas propriedades das propriedades dela. Estranho falar isso, mas já vou explicar. E antes disso, vamos só falar de um conceito de entidade forte e fraca. Tá? Entidade forte, ela é uma entidade em que ela não precisa de outra para existir. Ela pode ser criada sozinha. Então, se ela não precisa de outra para existir, quer dizer que ela não tem um 1 do outro lado, né? Porque se ela tiver o 1 do outro lado, ela sempre vai precisar desse outro lado para existir. Então, por exemplo, equipes, ele obrigatoriamente tem que ter um país. Tá aqui um do outro lado. Ou seja, ele não pode existir se eu não criar o país primeiro no meu banco de dados. Então, primeiro eu vou ter que criar o país para eu poder criar equipes depois. Tá? Pilotos aqui é a mesma coisa. E aí, esse conceito aqui da equipe, do piloto, eles são chamados de entidades fracas. Porque elas precisam de uma outra entidade para existir. Elas precisam que primeiro seja criada uma outra entidade. Então elas são fracas. E forte é o contrário. É quando
a entidade não precisa de nenhuma outra entidade para poder existir. Ela pode ser criada sozinha e ela é autossuficiente. Então, o país em si, ele não precisa que seja criada outra entidade para ele existir. Eu posso criar, porque aqui eu posso ter 0 equipes e aqui eu posso ter 0 pilotos. Então, se eu criar um país e não tiver equipe nem piloto cadastrado ainda no banco de dados, não vai dar problema nenhum. Então, o país é uma entidade forte. E aí a gente identifica, esse é o conceito, né? A gente consegue identificar aqui com números, óbvio, quando não tem o 1 do outro lado, quando não tem um do outro lado, em nenhuma das minhas relações, eu sou uma entidade forte. Sempre que tem só o 0 do outro lado, né? 0 ou N, então eu sou uma entidade forte, porque no momento que tem um do outro lado, tipo isso aqui, eu preciso que aquele outro lado exista, né? Esse 1 literalmente ele está dizendo, ó, se tem um aqui, eu preciso que esse país exista para essa equipe aqui existir. Então a gente pode olhar do outro lado e não pode ter um. Olhar o outro lado da relação aqui, né? Olhei esse aqui, é 0, beleza. Olhei esse outro lado aqui, é 0. Então se a gente olhar a equipe aqui, o outro lado aqui é 0. Aí esse outro lado aqui é 0, mas esse outro lado aqui é 1. Então equipes é fraco. É isso que a gente estava falando. Vamos olhar aqui o responsável. A auto-relacionamento não faz muita diferença, porque na verdade ele nunca pode ser 1, né? Se eu colocar um auto-relacionamento de 1, aqui ele vai quebrar automaticamente. Quando eu criar ele vai ter criado um outro. Vai criar basicamente um loop infinito. Então, isso não importa, mas do outro lado tem 1. Então não, né? É fraco. Participações também é fraco. Entidades associativas normalmente não, acho que sempre elas são fracas. Então sempre vão ter 1 do outro lado, ou algum 1 ou N, né? 1 para N. Qualquer tipo de 1 já deixa ele fraco. Agora os circuitos, circuitos do outro lado só tem o 0. E é isso. Então ele é forte. Ele não precisa de outra entidade para existir. O circuito é forte. E o piloto já tem 1 aqui do outro lado, né? O piloto é fraco, a gente já viu isso. Então isso são consideradas entidades fortes e fracas, beleza? E por último, vamos falar de algumas características dos atributos aqui. Então eu tenho aqui o atributo nome, aqui de equipes, por exemplo. Eu vou adicionar um chamado cores, por exemplo, para ter um... A gente vai ter um padrão de saber quais são as cores daquela equipe. Por exemplo, a Ferrari é vermelho e amarelo. Você pode ter várias se quiser, né? Mercedes é prateada. Não sei se tem outra cor, acho que preto também, né? Então por aí vai. Então, o que eu posso dizer aqui? Vamos colocar também o emblema, só pra gente fechar. Seria a logo. A logo da Mercedes, a logo da Red Bull, a logo da Ferrari. Então o que a gente pode dizer? O cores, ele pode ser uma propriedade, um atributo que ele pode ser verde, vermelho, amarelo. Vamos colocar vermelho e amarelo, que seria o da Ferrari. Ele pode ser esses dois ao mesmo tempo, né? Ele pode ser uma lista, na verdade, de valores. Então isso é o que a gente chama de um atributo multivalorado. Porque ele pode ter multivalores. É um atributo multivalorado. Atributo multivalorado. Ao contrário, os outros atributos que têm uma opção só, vamos dizer que esse emblema aqui seja o link para a imagem do emblema, tá? Ou o nome em si, ele só pode ter um valor, né? O nome aqui vai ser Ferrari. É um valor, não pode ter mais de um valor. Então é o contrário do multivalorado, monovalorado. Tá? Agora, outra opção que a gente pode chamar eles é que vamos falar que a gente não precisa ter o emblema cadastrado. Não precisa. Ele pode ser o que a gente chama de vazio, né? Ele pode ser nada ou pode ter um www alguma coisa.png, uma imagem. Isso aqui a gente chama de um
atributo opcional. Opcional, porque ele pode ser vazio, ele pode ser nada. Né? Que o contrário é o obrigatório. Então, o nome seria obrigatório, porque eu preciso ter um nome. E a gente pode dizer também que as cores, se a gente quiser, pode ser obrigatório. Obrigatório e opcional é uma questão da modelagem, a gente decide se a gente quer ou não. Tudo aqui é uma questão disso, né? Mas a gente decide se a gente quer ou não colocar opcional obrigatório. E por último, é uma coisa chamada de atributo composto. Tá? Então vamos dizer que a gente vai colocar aqui na equipe o endereço da sede. Endereço. E aí o que seria o endereço? Vou até fazer um pouco do formato que vocês vão ver mais para frente, mas ele seria isso aqui, ó, rua SHCGB 500. Quem não for de Brasília, esse endereço tá estranho, mas é assim. É esquisito, isso aqui é o nome da rua. Rua, número 500. Vamos colocar uma rua normal, vamos? Rua Pedro II, número 500. CEP 99 999 999. Então isso aqui é o que a gente chama de atributo composto, porque ele é uma lista de outros atributos. Ele é o endereço, essas chaves aqui a gente vai até ver mais para frente, mas normalmente é assim que a gente coloca. E eu vou até mostrar para vocês um banco de dados real aqui, para vocês verem esse atributo composto. Mas ele é isso, é um atributo que é composto de outros atributos. Tem outros atributos dentro dele. Isso é um atributo composto. E pronto, essas são as propriedades dos atributos que a gente precisava ver. Ó, eu trouxe aqui um banco de dados real, aqui pra gente dar uma olhada. Isso aqui é de um produto real que tá rodando, tá funcionando, tem cliente. E eu peguei um conjunto de entidades aqui para mostrar um pouco dos atributos aqui dentro para vocês. Então, cada linha dessa aqui, por exemplo, é uma entidade desse conjunto de entidades, tá? Esse aqui é um conjunto de entidades que ele é um rastreamento de uso do ChatGPT. Cada vez que o cliente usa a IA quando ele aciona a IA, né, é rastreado um elemento aqui para eu saber o uso dela. Então eu tenho aqui algumas propriedades a texto, aqui é obrigatório, por exemplo, então a gente pode ver uma entidade, um atributo obrigatório. Aqui ó, a gente tem atributos opcionais, eles são vazios. Esse nu aqui quer dizer que ele é vazio, que não tem nada. Se ele não tem nada, ele é opcional. Ele pode ter alguma coisa, mas ele não tem nada. Esse modelo aqui é obrigatório, são todos monovalorados, eles têm um valor. Esse aqui, quando tem alguma coisa, é um valor só. E aqui no final, ó, isso que eu queria mostrar mais, eu tenho um atributo composto. Isso aqui é um atributo composto. Então, dentro desse atributo que se chama request metadata, esse é o nome dele, ele tem outros atributos dentro dele, que é o comments e o channel title. Então, ele tem outros atributos dentro desse, e isso é um atributo composto. Beleza, pessoal? Entendido? É isso por hoje. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like, é de graça. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre o nosso banco de dados e sobre os outros assuntos que a gente tem aqui no canal. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.